Dentre os panteões de deuses pagãos da antiguidade, se encontram alguns deuses pagãos quase não mencionados e nem falados pelas pessoas quando vão falar a respeito. Sempre falam a respeito de Baal, de Aserá, de Lilith, entre outros demônios. Mas você já ouviu falar a respeito desta deidade antiga chamada pelo nome de Adramelech? Adramelech ou Adramelech foi uma entidade antiga demoníaca de Samaria. Além dela, nós também tínhamos Anamelech, que seria a versão feminina de uma outra entidade. Hoje eu convido todos vocês a descobrirem quem foi estas deidades antigas ali de Samaria e de outras regiões do Oriente Médio. O nome Adramelech, também chamado Adramelech ou simplesmente Adar Malik, é uma deidade mencionada na Bíblia hebraica. A Bíblia associa a adoração de Adramelech com Sepharvaim, de acordo com 2 Reis, capítulo 17, verso 31. O culto foi levado pelos colonizadores sefarvaitas para Samaria. Os sefarvaitas, curiosamente, eles queimaram seus filhos no fogo para Adrameleque e Anameleque, que eram as suas divindades, que eram os seus deuses, os deuses de Sepharvaim. Muito semelhante a uma antiga divindade descrita no livro de Levítico, a entidade Moloque também era uma entidade a qual ela recebia incenso e adoração e sacrifícios da mesma forma de Adrameleque e Anameleque. Nós podemos notar certas semelhanças de alguns cultos cananitas com alguns cultos mesopotâmicos de alguns povos mesopotâmicos e até mesmo semitas em algumas de suas entidades. O nome Adrameleque desta entidade antiga, geralmente, atualmente as pessoas dão um significado em hebraico para este nome, porém a adoração e esta divindade de Sepharvaim veio da Assíria. Por ter vindo da Assíria, é impossível ter uma origem hebraica, mas sim uma origem assíria, ou seja, a forma dita Adramelech seria vinda do assírio ou acadiano Adru Malku ou Adar Malik, que é a forma original em assíria, dita ali por Eberhard Schreider, que escreveu em 1885 o seguinte: Adramelech significa Adar é príncipe. Foi pronunciado em assírio Adra Malik. E seria ali tanto Adar quanto Anu ou Anuv, que eram divindades ali da Assíria, muito frequentemente mencionadas. Adar originalmente era pronunciado, na verdade, Atar, e é uma palavra de origem assíria ou acadiana e significa pai da decisão. Assemelha-se a Nantar, que literalmente significa decisão, destino ou destinado. Além disso, também existe uma pessoa que é chamada pelo nome de Adramelech. Ela é descrita como sendo o filho e assassino de Senaqueribe, que era chamado de Adramelech. Agora, na demonologia. Como muitos deuses pagãos, Adramelech é considerado um demônio em algumas tradições judaico-cristãs. De acordo com o livro de Colin de Plans sobre demonologia, Dicionário Infernal, Adramelech tornou-se presidente do Senado dos Demônios. Ele também é o chanceler do inferno e supervisor do guarda-roupa, literalmente, do próprio Satanás. Ele é geralmente representado com um torso humano, uma cabeça de mula, uma cauda de pavão e os membros de uma mula ou simplesmente um pavão. Mais uma vez aqui nós podemos notar a figura de uma entidade que é uma entidade antropomórfica, metade animal e metade humana, relembrando mais uma vez que é bem semelhante a uma figura nefílica, a um nefilim, e também bem semelhante a descrições antigas
de deuses pagãos, que na verdade são anjos caídos, como nas classificações demonológicas. Agora sobre Anameleque. Anameleque seria basicamente a consorte, a esposa de Adrameleque. Ela seria a versão feminina de uma deusa antiga. Ela é bem semelhante a outras deusas ali do Oriente Médio, de origem cananeia e também de origem suméria e acadiana. Ela é descrita como tendo um corpo feminino, metade feminino, humano e metade pássaro, metade humana, metade pássaro. Basicamente, ela também é uma figura antropomórfica e ali está sempre relacionada e ligada à divindade Adrameleque. Alguns consideram que sejam divindades pagãs que eram basicamente casadas. Anameleque e Adrameleque foram responsáveis pela corrupção da cidade de Samaria, vindos ali com uma etnia assíria antiga ali para espalhar a idolatria assíria antiga, para que o povo de Samaria ali começasse a adorar as divindades vindas da Assíria. Como dito, o culto de Adrameleque e Anameleque era bem similar ao culto de Moloque. Alguns relacionam estas divindades entre si. Muitos dizem que Adrameleque poderia, na verdade, ser a versão assíria ali do deus Moloque, porém outros discordam desta visão e dizem que, na verdade, Adrameleque era outra divindade que tinha um culto bem semelhante ao culto de Moloque. Outros dizem que por conta de tanto o nome Adrameleque quanto o nome Moloque terem o termo Meler ou Malki, seriam relacionados, até porque estes termos, tanto em hebraico, no caso Meler, quanto em aramaico, Malki, significariam basicamente rei. E ambos os nomes têm o termo rei dentro deles. Em 2 Reis, capítulo 17, verso 31, nos é dito o seguinte no versículo 31. Os aveus fizeram Nibás e Tartak. Os sefarvitas ou sefarvaitas queimaram os seus filhos em sacrifício a Adrameleque e Anameleque, que no caso ali eram os deuses de Sefarvaim. Dentro da mitologia suméria, Adrameleque ele era considerado a divindade do sol, que era chamada ali pelos acadianos de Shamash, sendo assim o centro da religião. Em sua descrição, geralmente ele é tido como um homem e faz uma espécie de contraste com Anameleque, que seria a deusa lua para os sumérios. Isso no caso, na versão suméria, a respeito da origem de Anameleque e Adrameleque. Dentro da tradição judaico-cristã bíblica e também hebraica antiga, tanto Anameleque quanto Adrameleque, na verdade, eram demônios, eram espíritos imundos que assumiam formas antropomórficas para receberem adoração e para matarem ali os filhos das pessoas através dos sacrifícios antigos. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo a respeito destas duas entidades antigas que são descritas como divindades ali para o povo de Sefarvaim e também para a Assíria, que seria o seu local de origem. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Segredos de Aram Adonai.